Começou aí? Coisa aqui. Vai começar, que tá ao vivo. Glória a Deus. Considerações importantes em 2 Samuel. Vou só recapitular aqui algumas coisas com vocês. A gente não traz como supetando a primeira vez, né? Então vamos lá. 2 Samuel constitui-se em 2 Samuel, capítulo 2, Davi é ungido rei sobre Judá. Capítulo 5, Davi é ungido rei sobre Israel. Então as tribos de Israel reconhecem Davi como rei. Então vira tudo agora um reino só, tanto o reino sul quanto o reino norte. 2 Samuel capítulo 5, ainda Davi conquista Jerusalém e torna ela agora a capital do seu reino. Então a Jerusalém, ela torna-se a capital do reino de Israel, no governo de Davi. Ok? 2 Samuel 9:10, a aliança de Jonatas, né? O livro destaca a amizade entre Davi e Jonatas, o filho de Saul. 2 Samuel, capítulo 7, o pacto de Deus com Davi. Quem lembra desse? Esse é interessante a gente ler. 2 Samuel 7:16. Pode ler para mim, rapidinho, por favor. 2 Samuel, capítulo 7, verso 16. Deus faz uma aliança eterna com Davi, prometendo estabelecer o reino de Davi para sempre. 2 Samuel capítulo 7, verso 16. Pode ler. Teu reino será animado para sempre, diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Quem falou isso? Deus, o próprio Deus faz uma aliança com Davi. 2 Samuel 11, o pecado de Davi com Betseba, estudamos isso. E as consequências de tudo isso nós vamos continuar vendo agora em 1 Reis. 2 Samuel 12, o nascimento de Salomão. 2 Samuel 15 a 18, a rebelião de Absalão, um dos filhos aí de Davi, tornando-se aí, resultando isso numa grande guerra civil em Israel. Israel novamente se dividindo entre si. Vitória sobre Absalão. Absalão é derrotado e morto durante uma batalha, causando grande tristeza aí no rei Davi. 2 Samuel 19, Davi retorna à capital. Onde é a capital? Aonde? Ele volta para a capital, ou seja, para Jerusalém, após a morte de Absalão. Absalão morre, ele volta para o centro da capital. 2 Samuel 20, uma nova rebelião. Agora orquestrada e administrada por Seba, tá? Um novo rebelde lidera uma nova revolta contra Davi. Nós vimos isso aí no finalzinho. O capítulo 23, 2 Samuel encerra nomeando os poderosos de Davi, ou aqueles que estavam com ele na guerra, na batalha, aqueles que eram mais valentes, que estavam dispostos a ofertar, a própria vida pelo bem-estar aí do rei Davi. Ok? Tudo bem até aí? Então agora sim chegamos aqui em 1 Reis. Vou fazer uma breve introdução aqui. 1 Reis, o livro de 1 Reis descreve a ascensão de Salomão, ou seja, o governo de Salomão, o crescimento
surgimento de Salomão, a vinda dele, né? Primeiro Reis aí apresenta Salomão e as suas primeiras atitudes aí no trono de Israel após a morte de Davi. Ele constrói o templo em Jerusalém, mas enfrenta desafios e os próprios pecados pessoais. Após a morte de Salomão, o reino se divide novamente em Israel, reino norte, e Judá, reino Israel, reino e Judá, reino sul, com uma ascensão de reis, uma sucessão de reis, um rei após o outro. Nós vamos ver essas histórias. O livro destaca profetas como Elias, Eliseu, que enfrentam a idolatria, e o reinado é marcado por apostasia, conflitos e juízo divino. O livro de 1 Reis culmina, ou seja, termina com a morte de Acabe e a profecia de Elias sobre a vida de Eliseu como seu próprio sucessor. Nem? 1 de Reis. Nós vamos ver aí o rei Davi ali no princípio. O princípio aí, o 1 Reis vai mostrar a morte do rei, né? Ele está bem doente. Aí agora Davi está bastante avançado em idade, sentindo muito frio, né? Aquele estado frio de temores. E para poder amenizar a situação, colocaram então uma jovem virgem do lado do rei que pudesse aquecer o corpo dele. A Bíblia é clara em dizer aí no verso 4, né, que ele não conheceu essa jovem, ou seja, ele não teve nada com ela. Ela apenas se deitou com ele realmente para aquecê-lo até o momento da sua morte, né? Estava enfermo, estava doente, estava bastante avançado em idade, e a enfermidade causou nele essa febre, né? Com calafrios. Acho que a maioria em algum momento já sentiu isso, né? O corpo pegando fogo e a sensação de estar com frio, né? Era a sensação que o rei estava naquele momento. Certo? Então, numa tentativa ali de amenizar a situação de Davi, foi feita então essa situação até o momento que ele vem então a falecer. Vamos lá. Então Adonias, verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Aqui já é o irmão de Absalão, né? Absalão morreu. E aí parece que está tudo certo, o pai está para morrer. E aí já veio outro. Mas tinha uma ordem, qual que era a ordem? Davi já tinha anunciado quem seria o sucessor? Quem seria? Davi tinha falado isso já? Estavam meio cientes, porque a situação ali já era, depois da morte de Absalão, Davi já meio que dá indício de que Salomão reinaria. Então esse cara vendo que possivelmente o reino não iria para ele se antecipa, ele pula na frente, né? E aí Davi, para não causar uma nova guerra civil, né, entendo eu, para não contrariar ele, se eu contrariar esse cara agora, eu não estou nem em condições de fugir, né? Davi não estava nem em condições de fugir, como foi no caso de Absalão, né? O cara está disposto a tomar o reino. Se Davi fala para ele que não é ele que vai reinar, o que vai acontecer? Né? Será que ele podia matar o próprio pai? Vocês acham isso? E Absalão? Certamente ele ia morrer junto. Então, Davi já entendendo o que estava acontecendo, o que Davi faz? Porque o cara não estava sozinho. Você vai ver, olha só como que já estava o negócio. E ninguém tem coragem de se levantar com nenhuma autoridade sozinho. Ninguém, em plena consciência. Ninguém em plena consciência tem coragem de se levantar contra uma autoridade sozinho. Ele acaba de montar um time. Ninguém em sã consciência se levanta contra uma autoridade. Então, Davi já entendido disso, já logo pensou: o cara não está sozinho. E na Bíblia vai mostrar isso para nós. Vamos descobrir que de fato o infeliz não estava sozinho. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que correram de volta. Já tinha 50 que iam na frente dele com a espada. 50 guerreiros já para ir diante dele, protegendo ele, né? A sua guarda pessoal. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Era ele também muito
mal parece que já estava no sangue, né? Estava na raiz, né, da família. Ou quem sabe, né, não podemos imputar uma culpa, né, em Agite, uma das esposas de Davi, mas quem sabe não teve um mover da mãe por trás disso, porque os 2 filhos, e ela não, será que ela não sabia de nada disso, dessa trama, dessa situação dos filhos? Né? Quem sabe de alguma forma ela não contribuiu para isso, né? Vocês são, né? Esses outros aí, nem essa daí chegou depois, né? Não tem nem direito, né? O caso dela não começou bem, então quem sabe não houve, né, um investimento aí da parte da mãe, tanto de Absalão, né, quanto do seu irmão, para poder tramar essa situação contra o rei, né? A gente entende isso. Vamos lá. Então, Adonias, irmão de Absalão, os 2 irmãos, e tinha inteligência, olha só quem aconselhava ele, e tinha inteligência, já tinha um quartel secreto, reunião, olha quem ajudava ele nas tramóias, tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, um dos sacerdotes, né? Os quais ajudavam e seguiam Adonias. Não disse? Olha a moral que o cara já estava. Então, um dos que eram conselheiros pessoais de Davi já estava do lado do cara. Um sacerdote que devia ter visão de Deus, direção de Deus, perguntar a Deus, também já estava envolvido no negócio que Deus não estava. Será que estava ali na direção de Deus? Porque se Deus não estava no negócio, por que ele estava? Porque não tinha perguntado a Deus, não estava na direção de Deus, porque senão ele não estaria. Era o primeiro que tinha que falar, esse negócio aí não é assim não. Mas ele estava lá. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes de Davi não estavam com Adonias. Esses não estavam com Adonias. Esses de fato já tinham se declarado: nós estamos com a palavra do rei. Quem ele anunciar que vai ser o rei, nós vamos servir. Quem o rei anunciar que vai herdar o trono, esse nós vamos ajudar. Mas até agora o rei não disse que é Abiatar, então nós não vamos, Adonias, então nós não vamos seguir ele enquanto a ordem não vier do rei. Ele se posicionava e matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zolete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Falei, ele tentando agora ganhar o resto. Já tinha alguns no time dele, e agora ele estava querendo conquistar o restante. Porém Natã, o profeta, porém Natã, o profeta, e Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidaram. Ele já sabia que os caras não estavam com ele, porque ele não podia contar. Então esses aqui, ele não convidou. Por quê? Porque eles já estavam posicionados, eles já sabiam bem o que fazer. Certo? Então, agora, olha o desenrolar da história. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, o filho de Agite, reina, que o nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, entra diante do rei e diz-lhe o que está acontecendo. Não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente o teu filho reinará depois de mim, e ele assentará no trono? Por que, pois, reina Adonias? E eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também vou entrar depois de ti e vou confirmar as suas palavras. Então entrou Betseba na presença do rei, e o rei era muito velho, e Abisai, a Sunamita, servia ao rei. E Betseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei e disse: Reis, o que tens? E ela disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo teu Senhor, ou seja, por Deus, né, dizendo: Salomão, o teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no trono. E agora, eis que Adonias reina, e agora o rei, meu Senhor, tu não sabes.
e matou vacas e bestas, né? Ela explicando para ele o que tinha acontecido. Porém, e Abiatar, o sacerdote, e Joabe, general do exército, mas ao teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. Então, peraí, se o rei não tinha dito ainda quem iria se assentar no trono, por que ele não convida Salomão se ele convidou todos os outros irmãos? E quem é não precisa de voto, quem é não precisa de outdoor, quem é não precisa que ninguém confirme que é. Quando Adonias olha para Salomão, ele diz: meu, é ele. E ele sabia que as qualidades que ele tinha não eram suficientes para Deus aprová-lo como rei. Porque um cara que tem um coração para fazer um negócio desse aqui, ele já sabia que Deus tinha reprovado ele. Então, olhando entre os seus irmãos, ele mede o caráter dos seus irmãos e ele falou: aquele ali já mentiu com o pai, aquele outro ali já, entendeu? Já investiu contra a irmã, aquele outro, mano, é ele. Entendeu? Ele mede o caráter dos seus irmãos e ele chama para próximo de ti aqueles que tinham um caráter próximo do dele, e já estavam juntos em outras tramóias. Então isso mostra para nós que Salomão já era diferente de antes. Justifica a escolha de Deus de Salomão muito antes de Davi declarar, porque quem não é Davi que escolhe Salomão. Quem foi que falou para Davi que era Salomão? Deus. Deus falou: isso aí vai ser o seu sucesso. Quem sabe não seria essa nem a escolha de Davi. Por lei, seria o filho mais velho. Pela vontade de Davi, talvez seria do meio. E pela vontade de Deus, foi o último. Porque os últimos serão os primeiros. Então o cara não tinha direito no pacotão. No cartório, se fosse no cartório, ele ia perder. Não tinha direito. Se fosse no cartório, já era. Ele iria perder. Se fosse pela reunião familiar, a decisão familiar, ele também estava no zero. Não teria nenhum voto. Tanto que todos os seus outros irmãos aprovam, né? Aprovam Adonias como rei. Então, se é na reunião familiar, Salomão também não teria um único voto, a não ser o dele. Aí vem Deus. Chega em Davi, desculpa aí te controlar, Davi, você sempre foi rei, você sempre mandou, você sempre escolheu, mas agora quem vai escolher sou eu. Não intervi, Davi, na escolha das suas esposas, não intervi na escolha das suas alianças, não intervi, mas agora quem vai sentar no seu lugar, eu vou escolher. Você pode errar. Se Samuel, cheio da visão de Deus, cheio da autoridade de Deus, quase erra, imagina Davi que já não estava lá, aquelas coisas. Então, para que ele não cometesse um erro, o próprio Deus agora vem e anuncia para ele quem seria o sucessor. Então, indícios já vieram nascendo em cima da vida de Salomão, de que ele seria o sucessor do reino. E todos os outros irmãos agora demonstram a sua repúdia por Salomão, demonstram que não estavam de acordo quando aceitam Adonias como rei. Talvez se fosse qualquer um de nós, a gente tinha feito o quê? Então deixa para lá. Se a minha família, se os meus irmãos não estão comigo, se o meu pai não falou nada, não, irmão. De fato, eu não estou pronto para isso. De fato, não sou eu que vou assumir o trono. Tanto que depois você vai ver que o sacerdote, o profeta, que tem que ir nele e falar: cara, você vai assumir o povo. Foi Deus que escolheu você, né? Dá uma intimada nele, aí ele cria um ânimo. Entendeu? Ele sente o peso da responsabilidade. Diante de tudo aquilo que tinha já acontecido, ele se menospreza, ele se sente pequeno.
21. De outro modo sucederá que quando o rei meu senhor dormir, né, ou seja, morrer, quando o meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos culpados. Vão dar um jeito de culpar a nós pela tua morte. E o que acontece com quem é culpado pela morte do rei? É morto. Então ela já tinha ouvido alguma coisa. Ela já sabia de alguma coisa, já tinha alguma tramóia em andar. Davi está doente por causa de você. Isso é coisa de Salomão. Ele visita mais o pai do que os outros. Betseba também. Quem sabe o motivo do rei estar assim? Talvez ele não tenha sido envenenado. Olha, quem sabe o que corria por trás dos bastidores? A Bíblia não diz, mas ela já dá indícios para Davi de que existia algo sendo tramado contra ela e contra Salomão. E mentira não é, porque a gente vê que agora está todo mundo reunido lá no palácio, tá certo? Fazendo uma grande festa, levantando Adonias como rei, ok? E eles não foram convir, então, que tinha coisa, tinha. E estando ele ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis, ali está o profeta Natã, que entrou na presença do rei, prostrou diante do rei, e disse: ó rei, meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Você nomeou Adonias como rei? O profeta perguntando a ele. Porque hoje desceu e matou vários e tal, e convidou todos os filhos do rei, capitães do exército, e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, né? E dizem: viva o rei Adonias. Irmão, tinha figura militar, tinha uma figura sacerdotal, tinha tudo que precisava para ungir o cara a rei. Tudo. E eu também, irmão, eu estou lá, povão. Se eu estou vendo um sacerdote lá, do lado do trono do cara, o general do exército, do outro lado, do rei, anunciando que ele é o rei, para mim, só me resta bater continência, irmão. Sim ou não? Se está lá a roda, o golpe, né? Lá, o presidente, está tudo lá batendo continência, pô. Eu estou lá atrás, meu filho, eu vou ficar me sobrar fazer o quê? Viva o rei, meu senhor. Sim ou não? Não tem o que fazer. Então o povo já está vendo Adonias como rei. E agora, como é que chega com Salomão? Sem ninguém. Dizer esse aqui para o rei. Olha a situação. Como que anuncia agora? Como que anuncia que ele é o próximo rei? Quem teria coragem de chegar com Salomão na festa? Diz assim: parou isso aí, acabou tudo, está errado. Está errado? Não é essa a escolha de Deus, não. Quem? Tanto que Natã teve bem para enfrentar Davi, não foi? Por que ele não foi lá falar com o sacerdote que estava lá em cima dele, meu camarada? Por quê? Ele teve peito para enfrentar Davi como rei, mas não teve peito para enfrentar o outro sacerdote que estava lá desviado lá fora da direção de Deus. Por que será? Pergunta de humilhança. Por que será? Porque ele sabia que Davi era temente a Deus. Agora, nessa corda aqui, ninguém teme a Deus. O que ia acontecer com ele? Ele sabia que por mais que Davi tivesse exposto naquela situação, ele sabia que Davi temia a Deus e ele conhecia. Deus tinha revelado para ele o coração de Davi. Então ele sabia que de maneira nenhuma Davi ia ser imprudente para com ele. Agora nesse time aqui,
mostre a um que ia ter temor diante de Deus, de matar o nome de Deus. Se o próprio rei já não vai jogar, o outro que Deus tinha escolhido já está com o nome para ir para a forca. Eu sou besta, eu sou bobo, né? Então agora ele pega e ele vai falar com quem podia ainda fazer alguma coisa. Davi estava doente, mas ainda não estava morto. Estava morrendo, mas não estava morto. Você ainda é rei. A sua palavra ainda vale alguma coisa. E se tem uma hora de fazer alguma coisa, a hora é essa. Então é isso que Natan está fazendo com o rei. Ele está incitando ele a se levantar. Porém, a mim, sendo eu Deus servo, e a Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Então ele chamou todo mundo, está todo mundo lá, ele expõe todo mundo. Aqui não é fofoca, ele está dizendo o que está acontecendo e o rei não está vendo. E uma situação que ia intervir sobre a vida de todo mundo. E foi feito isso da parte do rei, meu Senhor. Foi o Senhor que orquestrou tudo isso. E não fizesse saber ao teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu Senhor, depois dele. E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me Betseba. E ela entrou na presença do rei e estava em pé diante dele. Então jurou o rei e disse: viva o Senhor. O Senhor começa mais um. Então ele está falando de quem aí? Está falando de Deus e não do profeta Natan. Ele está falando: viva o Senhor Deus, o qual redimiu a minha alma de toda angústia. Que disser, jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente, meu filho, quem? Ele declara: Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar. Assim o farei no dia de. Estou fazendo isso agora. Agora ele passa legal. Vou fazer amanhã, não, porque amanhã pode ser tarde. Se eu morrer hoje, Adonias vai tomar conta de tudo. Então eu estou fazendo isso agora, nesse momento. Bota aí. 1 Reis, capítulo 1, versículo 30. 1 Reis, 1, versículo 30. Davi passa o reino a Salomão. É isso aí? É isso que ele chamou aí? Isso farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva, ó rei, meu senhor, para sempre. Salomão então ele é constituído rei. E disse o rei Davi: chamai-me agora Zadok, o sacerdote, e Natan, o profeta, e Benaia, só os fiéis, irmão, na presença do rei, e Joiada, e entraram na presença do rei. E o rei disse: tomai agora convosco os servos de vosso senhor. Quem são os servos do vosso senhor? Lembra dos valentes? Lembra daqueles caras que enfrentaram os sírios? Aqueles caras que enfrentaram os bárbaros? Aqueles caras que foram roubar, né? E guardar Davi da presença de Saul enquanto ele estava fugindo. Lembra? Esses camaradas aí? Esses caras. A minha guarda pessoal. Pega eles, o profeta referência de Israel. Certo? O profeta que não deve nada para ninguém. O profeta que nunca recebeu o presente de ninguém. Pega ele, leva, certo? E leva Salomão na mula que é minha. Adonias pegou um cavalo bonito, pegou, né, tudo, ele fez, montou. Aí Davi disse assim: ó, põe ele na minha mula pessoal, uma mula que só Davi montava nela. Certo? Se eu colocar ele na minha mula, na minha carruagem, tá certo? E fazer descer a Gion. Eles estão fazendo a festa deles aqui, né? Então o povo está reunido. O povo está reunido na capital, né? O povo está reunido lá. Eles dizem: olha, você vai pegar Salomão e vai vir com ele dos Países Baixos, da parte de baixo. Monta ele na minha mula, na minha carruagem e vem com ele. Porque o que acontece quando vem uma caravana? Quando começa aquela planilha, né? Não vai na frente assim, o que acontece? O povo vai ajudando, vai? Então ele disse: vai lá nos Países Baixos. O rei estava morrendo, mas não estava louco, não estava louco. Vai lá, na minha mula, e vai passando, e vocês vão fazer o caminho contrário, certo? Zadok, o sacerdote, Natan e o profeta ali ungirão
rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então imagina que Adonias na festinha dele particular, todo feliz da vida. Daqui a pouco sai a guarda pessoal de Davi, sai a carruagem do rei, né? E o povo não está nem aí com o que está acontecendo lá, porque o rei está doente, quem sabe estão indo buscar um remédio, quem sabe estão indo, e vai. Só que quando essa galera volta, né, não é só esses 40 que estão saindo aqui, né? Porque os 37 de Davi, mais os profetas que ele tinha ordenado aqui, tá certo? Então, uma faixa de uns 40 não saindo, não deram nem falta. Imagina a hora que essa galera volta, com Salomão já ungindo o rei. O povo vem cantando e dançando atrás. E daqui a pouco, imagino eu aquela festinha de Adonias lá. Imagina uma grande multidão chegando e ele pensando o quê? Vieram me adorar. Vieram me aclamar rei. Só que ele começa a ver a carruagem na frente, ele identifica ela, que é a carruagem do pai, do rei. Só que quem está na carruagem agora é alguém mais alto que Davi. É alguém mais robusto que Davi. E ele agora já começa, a música já baixa um pouco. Né? A música já deu uma segurada que ele quer entender agora o que está acontecendo. E o povo vem gritando de lá o quê? Viva o rei Salomão. Viva o rei Salomão. E eu estou falando de uma grande multidão. Sobrou para Adonias fazer o que agora? Meter marcha, não. Sobrou para ele ir embora. Por quê? Quem é doido de encarar uma multidão? Ele ia ser simplesmente pisoteado. Era o que ia sobrar para ele. Porque a meia dúzia que ele juntou lá não ia ser nada diante de uma multidão eufórica, cheia de Deus, que Deus me abençoando e empoderando aquele povo. Imagina o Espírito Santo no meio daquele povo, incentivando aquela multidão. Pensa, como que aquele povo não viu, pastor? Sobrou para Adonias desmontar o palanquezinho dele, pular fora. Alguém dizer: o que é isso aí? Não, está preparando aqui para o rei. Assuma aqui sua santidade. Deus sabe trabalhar ou não sabe? Diga ao seu irmão assim: nunca questione a Deus. Eu mandar você voltar. Quando eu mandar você ficar por baixo. A estratégia de Deus é sempre melhor do que a sua. Adonias está aqui, ó, sendo adorado, sendo tentado. E Deus fala para ele o quê? Vai, desce, vai lá, não vale, ninguém quer dar. E depois você volta, depois você sobe. Mas quando ele sobe, ele já sobe consagrado. Quando ele sobe, ele já sobe ungido. Quando ele sobe, ele já sobe sendo preparado. E o sentimento de Salomão é totalmente ao contrário. Nós vamos ver isso nas suas atitudes que se vê depois disso. Tá certo? Então, essa é a situação. Verso. Deixa eu adiantar aqui. 45. Os atómicos sacerdotes não profeta ungiram o rei em Gion. Então, explicando a situação para Adonias, né, que ficou ali sem entender nada. Está sendo explicada a situação. Subiram alegres da cidade, a cidade está alvoroçada. Aí que eu falei, está todo mundo em festa, está todo mundo eufórico. Esse é o clamor que você ouviu. Ele ouviu aquele barulho. O que está acontecendo aí, por favor? Eu não estou entendendo. Você quer saber o que está acontecendo? Tá, o seu irmão está subindo aí, tem uma novidade para você. Agora ele é rei. E também Salomão está sentado no trono do rei. Salomão, quando ele fica sabendo, já está sentado no trono que era de Davi, lá dentro do palácio. E também os servos do rei vieram abençoar o nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: faça o teu servo o teu nome, que o nome de Salomão seja maior do que o seu próprio nome.
e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. O rei se curvou perante Salomão, sentado no trono que era dele. Que o Senhor faça o teu reinado maior do que o meu. Que o Senhor faça os teus feitos maior do que ele fizeste comigo. Humildade. E a gente ainda se pergunta o que Deus nos amou, né? Davi, a gente se pega no erro, na falha de Davi. A primeira vez que eu li, que eu descobri o que Davi fez, eu fiquei indignado com Deus, porque Deus não matou Davi. O novo convertido, alegre da vida, lendo a Bíblia, vendo, falando que bênção, como que Deus matou Davi e tal. Depois, quando eu vi o que Davi fez, deitou com o Betseba, mandou matar o menino, e depois Deus não matar ele, Deus matou o menino que nasceu daquele adultério. Eu fiquei indignado, eu falei, não é possível. E eu continuei lendo a história, porque na minha expectativa, uma hora Deus ia matar Davi. Não. Porque o Deus que era ensinado para falar na igreja, fala, não mata, você pisou fora da linha, Deus vai matar você. Hoje amanhã você vai morrer. E eu fui lendo a história de Davi naquela expectativa de que Deus ia descer um raio do céu assim na cabeça dele e ia fulminar ele em algum momento. Tá certo? E esse é o sentimento que muitas pessoas têm, novos convertidos, ao saber dessa história a primeira vez. E tem crente velho que já leu a Bíblia inteira, já leu a Bíblia toda, e toda vez que vai falar de Davi, mas Davi fala assim. E nós temos quantas coisas ruins para falar de Davi aí, nesse sentido? Duas: o homicídio e o adultério. Mas se a gente perguntar assim, quantas coisas boas Davi fez? A gente não tem a conta. Foram muitas. Quantas vezes Davi levou o povo a adorar a Deus? A gente não fez ainda essa conta. Quantas vezes Davi preparou altares ao Senhor? Nós não fizemos essa conta. Mas se a gente perguntar das vezes que ele escorregou, a gente tem na conta. Davi errou porque ele foi para a guerra. Davi errou porque ele caiu do pé de céu. Davi errou porque mandou matar Urias. Davi errou porque ele não foi um bom pai. Mas por que Davi não cuidou dos seus filhos? Não estava em casa? Onde que ele estava? Aonde? Ele estava cuidando de toda a nação. E Davi tinha algum filho sem mãe? Não, elas também eram responsáveis pela criação dos filhos. Por que a gente culpa só ele? Se dava para dividir o serviço. Uma tinha dois, a outra tinha. E a maioria tinha um filho só. Ela não tinha responsabilidade de cuidar do filho da outra. O que é a culpa e o erro é só de Davi? De não ter administrado a sua casa, de não ter cuidado dos seus filhos. Quantos filhos Davi tinha? Quem fez essa conta? Muitos. Tá certo? Tinha concubinas. As mulheres tinham servas para ajudar a trocar a fralda das crianças. Então sobrou para elas fazer o quê? Sobrou para elas a parte educativa dos filhos, mas elas estavam ocupadas demais ciumando das outras e tramando coisas para sabe, desvencilhar o rei das outras esposas, ocupadas demais nas suas tramóias, nos seus ciúmes, nos seus desamores, que largaram os filhos a Deus da realidade é essa. Eu sou eu que assim. Mas a culpa é de Davi, né, de não ter cuidado da casa. A culpa é de Davi de não ter dado atenção para os filhos. E por que elas não foram para a guerra então, se era fácil assim o serviço que Davi estava fazendo? Por que elas não largaram Davi em casa, cuidando das crianças? Aí a gente poderia culpar ele 100%. E eu não estou dizendo aqui que ele não tinha responsabilidade sobre os seus filhos. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou isentando Davi da sua participação na criação dos seus filhos, mas estou dizendo que as mães também tinham a sua parcela. Certo? Mas é coisa que a gente simplesmente desconhece, porque a gente já vem aprendendo a Bíblia, ouvindo, né, coisas que o outro falou, e a gente já pega o bonde andando e vai na janelinha e se esquece de fazer as nossas próprias avaliações, as nossas próprias análises, o nosso próprio estudo
em cima do texto que nós aprendemos, tá certo? E é por isso que nós estamos aqui, para examinar toda a situação, para a gente não cair no mesmo erro que muita gente cai, tá certo? Aleluia. O que até aí? Eu estava lendo onde? Eu não sei como é que eu não pegou aqui. 46, né? Isso, 47. E também os servos do rei vieram abençoar o nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: faça o teu nome, já disse aqui, 48. E também disse o rei assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Glória a Deus, que Deus verdadeiramente aceitou, né? Cumpriu aquilo que ele tinha feito. Eu posso descansar em paz. Agora a gente entende por que Davi ainda não tinha descansado, né? Porque ele ainda não tinha morrido. O peso do reinado ainda estava sobre ele. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu. Os caras que estavam com Adonias agora começam a tremer na barra, porque o negócio agora é público. O rei anunciou para todos, e aí os caras fizeram o quê? Escolheram o lado errado, né? E agora, né? A Bíblia vai dizer que eles não ficaram com medo, não, eles estremeram, ficaram quase que no bloco de medo. Porém, Adonias temeu a Salomão e se levantou e foi e pegou nas pontas do altar e fez saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme o rei Salomão, porque eis que pegou nas pontas do altar, dizendo: jura-me hoje, ó rei Salomão, que não matará o teu servo à espada. Olha aí. O cara, na hora de se levantar como rei, não foi lá a Deus perguntar se Deus queria que ele reinasse. Foi? Ah, não. Na hora de juntar a patotinha dele lá para se levantar contra o rei, tá certo? Se nomear como rei, ele foi alguma vez orar? Você vê ele no templo pedir alguma coisa para Deus? Mas agora ele ficou com medo de morrer. Correu para dentro do templo. Vamos como é que acha? Rapidinho o endereço. Quem deu para ele o endereço? Ele sabia onde era. Não ia de descarado. Mas agora que o negócio apertou, ele, ó, para dentro do templo, agarrou nas pontas do altar, porque as pontas do altar anunciam misericórdia. As pontas do altar anunciam para Jesus Cristo. As pontas do altar são como flechas apontadas para o sacrifício de Cristo. E ele se apega nas pontas do altar e diz: aqui ninguém vai me matar, porque agora eu estou sem pensar ele. Porque ele estava abraçado no altar, mas a presença de Deus não estava com ele. O coração dele, Deus não achou o coração dele perfeito como o coração de Davi. Deus não achou o coração dele perfeito como o coração de Salomão, certo? E fez saber a Salomão que ele estava ali. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá. Já era. Salomão era besta? Salomão já tinha sabedoria. Deus deu mais. Salomão não era bom. Olha. Se não, meu irmão, fique tranquilo. Se você for homem de bem, você não morrer, já era. É um homem morto. Porque ele era um homem de bem? Não. As suas atitudes e o seu caráter já anunciavam que ele não era um homem de bem. Certo? Então, olha aí, Salomão. Se achar nele maldade, morrerá. Aí. Salomão era burro, era ignorante? Não. Mas ele pede a Deus sabedoria para governar o povo. Mas a própria vida, até esse momento, Salomão já sabia governar. Senão, meu irmão, fica tranquilo. Vamos orar a Deus, já que você está pegado no altar, já que você é um de oração. Então nós vamos orar, certo? E se não tiver maldade no seu coração, você não vai morrer, fica tranquilo. Agora, se encontrar maldade no seu coração, se Deus mostrar que de fato o seu coração é mau, vai morrer agarrado no altar mesmo. Mas eu estou na igreja, dentro da igreja também morre. Mas eu estou ungido também morre. Se não tiver tempo da vontade de Deus, morre. Ou se for a hora que Deus quer, também morre. Ele corre por cento da vontade de Deus. Ele se apega no altar.
Salomão disse: fique tranquilo, se não for encontrada maldade no seu coração, você não vai morrer não. Agora, se se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão e fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão disse: vai para a tua casa. Deus respondeu ainda: vai em paz, vai para a sua casa. Está tempo de número? E o que acontece? Salomão está preocupado em matar Golias? Não, vai para a tua casa. Já fiz a oração que eu precisava. Se não tiver maldade no seu coração, você vai viver. Agora, se Deus encontrar maldade em você, você vai morrer. E não vai ser pela minha mão. Certo? Vai embora, vai em paz. Vai para a tua, direcionou ele para casa. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Assume as suas responsabilidades. É isso que Davi está dizendo aí para Salomão. Eu preciso que você seja homem. Eu preciso que você assuma a sua responsabilidade. E guarde a observância do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos, e para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo que você fizer, para onde quer que te voltares, ou seja, para onde quer que você for, que o Senhor confirme a tua palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o caminho para andarem perante a minha face, fielmente em todo o teu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Agora Davi que tinha a responsabilidade de que os filhos dele andassem no caminho? Não, a maioria dos filhos de Davi aqui já eram maiores de idade. A responsabilidade era sobre cada um, e a instrução foi a mesma para todos. E aqui Deus está apenas lembrando Salomão de uma lição que ele já tinha recebido. Lembra, de tudo aquilo que você foi instruído, eu estou trazendo a sua memória, porque Deus me disse assim, vocês são sabedores disso, e também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jefe, os quais matou, e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto, que tinha nos lombos e nos seus sapatos, que trazia nos pés, dizendo: olha, cuidado, aprenda que não dá para você confiar em todo mundo, presta atenção, você sabe muito bem como que o inimigo tem trabalhado por aqui, ele coloca toda essa situação. Porém, os filhos de Barzilai, verso 7, o Gileadita usarás de beneficência e estarão entre os que comem a tua. Ou seja, Davi aqui meio que está dando uma ordem. Você percebe isso? Você sabe que esses camaradas ali não vão voltar. Você viu o que eles fizeram quando eu estava no comando do governo. Eles não vão agir diferente com você. Você já dá um jeito. É isso que Davi está dizendo. Já encomenda a morte deles, vocês vão te dar trabalho. Mas, Barzilai, esse aí você tem de misericórdia com ele. Certo? Chegaram eles a mim quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Esse aí me ajudou. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim. Então ele passa para ele a lista daqueles a quem ele podia confiar. Certo? Mas agora o não tenhas por inculpável, pois é homem sábio e bem saberás o que hás de. Então quem está falando que ele é sábio aqui? Davi. Davi está reconhecendo a sabedoria de Salomão antes dele pedir sabedoria a Deus. Então Salomão ele não era ignorante de tudo. Deus já vinha preparando ele para aquela situação. Mas mesmo sendo um homem sábio, quando Deus confia a ele uma grande responsabilidade, ele se sente incapacitado. Mesmo já sendo alguém de alta patente, mesmo já sendo alguém reconhecido. Tá certo? O próprio Davi olha para ele e diz: meu filho, você tem potencial. Meu filho, você é inteligente, você vai saber o que fazer. Você
você é uma pessoa sábia, direcionada, né? Então, mas mesmo assim, quando ele entende que está tudo sob o governo dele, ele tem. É normal ser primeiro. É normal você se sentir incapaz. É normal você se sentir que às vezes a responsabilidade parece que é grande para você. É normal. Você não vai poder fazer porra aí. Você não vai poder fazer, é deixar de fazer. Você não vai poder fazer, é terceirizar aquilo que Deus confiou a você. Que é meu, é meu, que é seu. Deus vai cobrar de mim a responsabilidade que me deu e vai cobrar de cada um de vocês a responsabilidade que Ele vos entregou. E foram os dias de Davi, e reinou sobre Israel 47 anos, reinou em Hebrom e em Jerusalém, e reinou 33 anos em Jerusalém, certo? Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. Lembra a situação que eu disse que ninguém tem coragem de se levantar contra uma autoridade sozinho? Lembra disso? Só que tem um problema com esses camaradas. Na hora que a consequência vem, na hora que a pancada vem com a gelada. Vem com cabeça e vem com os pregos também. Porque aqui, quem tem medo, quem foge, quem vai, é a dor. A pregar mesmo. Então, aquela galera agora, verso 12 do capítulo 2, Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite. Quem é esse cara aqui? Aquele que fugiu, pegou no altar, aquele que queria se fazer rei com ele. E disse: é de paz a sua vida, meu irmão? A sua visita é de paz? E disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho de te dizer. E ele disse: então fala. E disse, pois ele, bem sabes que o reino era o cara petulante. Aí, o cara que tinha o coração bonzinho. Ó, Salomão, estou aqui em paz, tá bom? Ó, não quero confusão não. Tudo bem, meu irmão, não diga, o que você quer? Você sabe, né, Salomão, que quem era para ser rei era. Olha o cara com o coração bonzinho. Ele não é o rei agora na conversa. Você bem sabe que o rei já era meu. Eu que tinha o direito a ir uma parada. Certo? Vamos lá. 14. Então disse ele. 15. Disse, pois, ele bem sabes que o reino era. Bem, ele não era bobo também, não, né? O reino era passado. Era meu. E todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Ou seja, o povo já tinha me aceitado como rei. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de seu irmão, porque foi feito pelo Senhor. Assim que agora uma só petição faço: não me rejeite. E ele me disse: então fala, o que é que você quer? Em troca do reino. Então disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não está falando diretamente do seu irmão, ele está falando, ele veio falar com o oficial do Salomão. Peço-te que fale ao rei, porque para que ele não me rejeite, e que me dê por mulher Abisag, a Sunã. Que era Abisag? Quem que era Abisag? Aquela que tinha se deitado com o rei enquanto ele estava enfermo, lembra? Aquela moça virgem. Não, porque eu só quero uma coisa: me dê ela como esposa. E disse Betseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Ele foi na mãe do cara, assim, ele foi na única pessoa em que Salomão certamente consideraria o conselho, a própria mãe. Você entende a maldade?
Você entende a presunção? É um coração mau ou não é um coração mau? Por que ele não foi lá falar com o mundo? Ele chega no chefe, você sabe que era para ele estar no comando ali, no reino, você sabe que houve uma situação e tal. Então, dona Betseba, eu preciso falar um minutinho só comigo. Considera. Quero só fazer uma petição a Salomão, mas para ele não me interpretar mal, vai a senhora lá e fala com ele por mim. A mãe, acreditando ele que Salomão não negaria um favor, ou um pedido da própria mãe. Por que ele não foi lá bater na porta de Salomão e dizer, eu preciso ter 2 minutos de prosa aí? Ele já tinha dito que não devia nada, que não tinha maldade, que não pegou lá na ponta do altar e olha, não estou em paz. Por que ele não foi homem de ir lá para a mulher? Mas ele prepara toda uma situação para colocar Salomão em calça curta e poder atender o favor dele. Aí você já pega o tipo de pessoa que nós estamos falando, certo? Verso 18: e disse Betseba, bem, eu falarei contigo alguém. Assim veio Betseba ao rei Salomão a falar por Adonias, e o rei se levantou a encostar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou-se no trono e fez por uma cadeira para a mãe dele do lado. Mãe, senta aqui, eu estou entendendo essa conversa. Senta aqui, fica mais fácil de conversar. E ela se assentou à sua direita. Então disse ela, só uma pequena petição eu te faço, que não, ela caiu na conversa dele. Pô, filha, ele é bonzinho. É seu irmão, entendeu que você agora é o rei. O cara entrou na mente de Betseba, que era uma mulher ligeira já na vida, não era coitadinha não. Não era uma mulher ligeira pela história dela e o que chegou a acontecer. Bobinha, não era dela? Não. Mas na situação aqui, ela já estava na lábia dele, tá certo? E ela já está falando por ele, ela está dizendo aqui, eu vou fazer uma petição e não rejeite. Não quero ouvir? Não. Ele já tinha entrado na mente dela. E o rei disse, pede minha mãe, olha aí. Agora ela está ganhando o coração dele. É a mãe. Você pensa que o diabo não conhece as suas fraquezas, as suas fragilidades? Você acha que toda vez que o inimigo for investir contra você, ele vai vir de capa preta e um chapéu vermelho? Você acha que todas as vezes ele vai vir anunciando que é ele? Ele vai chegar falando coisas que você quer ouvir, coisas que você sonhou em ouvir, coisas que você desejou escutar, através de pessoas que você consideraria o conselho. E no caso aqui, está usando a própria mãe. Conselho para pai, ou dizer não para pai é mole. Mas mãe geralmente é aquela pessoa que sabe das nossas cagadas, que sabe, da maioria das coisas que a gente faz. Não tem coragem de mandar para o pai, não. 99% das vezes. Então, Betseba é uma pessoa próxima a ele, tanto que na hora, você sempre vê as falas de Salomão, pastor, como um homem, prudente, como um homem robusto, como um homem, às vezes até arrogante no seu jeito de criação. Mas aqui o cara está lá deitando no colo dela. Fala, minha mãe, minha mãe, por que te não farei virar o rosto? Eu não vou dizer não para a senhora. Por que não virar o rosto? Se eu falar algo que ela não vai querer ouvir, ela vai virar o rosto para mim. Então fala, minha mãe, eu não vou fazer a senhora virar o rosto. Eu não vou te constranger. Então ele já dá a palavra para ela. E ela disse, dê avisar a Sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse a sua mãe, e por que pedes avisar a Sunamita para Adonias? Por que a senhora está falando para Adonias agora? Me explica isso, minha
Aqui ele, ó, opa, não, peraí, essa não é minha mãe, né? Aqui é o Satanás usando a velha. Ele pegou a deixa. Ele falou, minha mãe, peraí, não está alguma coisa aí. Por que a senhora está mandando eu cair no laço do diabo? Ele pegou que aqui não era a mãe dele que estava falando, irmão. Nossa, o bicho não era ligeiro. Estava atento. Eu falei, minha mãe, me explica só uma coisa. E aí eu me pergunto, por que ele teve a petulância de fazer isso? Será que em algum momento ele não percebeu uma intenção de Salomão por avisar? Será que em algum momento ele não percebeu e queria atingir o seu irmão de alguma forma? E agora ele usa a própria mãe para pedir uma coisa dessa para Salomão. E na hora Salomão falou, opa, peraí, minha mãe está longe disso. Pede também para ir no reino. Dizendo, a próxima coisa que a senhora vai me pedir é o quê? Para que eu levante da cadeira para ele sentar. Ele entende que não é a mãe dele naquele momento, mas que Adonias, usado por Satanás, usado pelo inimigo, agora estava conseguindo o que queria. Já estava 50% na mão dele pedindo. Aí Salomão abre o olho da mãe dele e diz, minha mãe, da próxima vez ele vai pedir para a senhora vir tirar ele do trono e pôr ele sentada aqui. A senhora não está entendendo o que está acontecendo? Aí, ó, traz ela ao entendimento, né? A senhora pede também o reino porque ele é irmão maior, porque ele tem mais direito do que eu. A senhora também entende que ele deveria estar no trono e não eu? Porque tudo que eu quero agora ele pula na minha frente. A senhora também está do lado dele, é isso que ele está falando para ele, digo, eu estou falando agora para ele, e também para Abiatar, o sacerdote, também para Joabe, o filho de Zeruia, todos aqueles que ele já tinha, né, orquestrado. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, assim Deus me faça outro tanto, se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Essa foi a sentença de morte de Adonias. Eu sei onde ele quer chegar, ele não quer pisar isso. Que é o trono, e continua querendo chegar no trono, e ele está tomando apenas os primeiros passos, porque ganhando a minha própria mão, qual vai ser os próximos passos dele? Então, eu sei onde ele quer chegar, mas essa intenção dele, ele tomou contra a própria, eu vou tomar isso de uma forma. Assim não, é isso que ele está dizendo aí. Agora, pois, vive o Senhor que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito que hoje morrerá Adonias. Vai morrer hoje, porque Deus revelou que estava no coração dele. Ah, pastor, mas ele só pediu para casar com a mocinha, tadinha. Então você também está caindo nessa conversa aí. Você também está caindo na historinha do diabo. A história dele é sempre bonitinha, assim mesmo. O final é trágico. O final que bagunça tudo. No começo é tudo bonitinho, tudo lindo. No final é que vem o estrago. Salomão pegou logo de cara e disse, comigo, não, a casa caiu e hoje não vamos enterrar essa conversa fiada aí, que hoje eu acabo com tudo isso. Então, de fato, ali, Salomão agora manda, né, que fosse exterminado toda essa galera aqui, tá certo? Porque a intenção do coração pulou e pulou longe. Você precisa estar atento, irmão. Você precisa estar atento, porque tem hora que a gente ora, né? Mas a Bíblia manda vigiar e orar. E tem hora que a gente ora, vamos ser sinceros, mas a gente não está atento no sim, mas o Senhor revela. Ah, meu Deus, eu não sei se eu posso confiar, ou eu não sei se essa pessoa é uma pessoa para eu, né, trazer para a minha vida ou não, esse relacionamento, esse emprego, Senhor, eu não sei. E está perdido ali, porque a situação parece uma situação favorável. O que tem de mal aqui? Poxa, tadinho do irmão, está sozinho, está solteiro, só quer casar, só quer. Oh, meu Deus, que mal é nisso? E onde ele queria chegar? E o que ele queria com isso? E quais seriam os próximos passos? Ganhou o coração da mãe.
a pessoa a quem Salomão mais confiava. Ele falou, não, esse cara foi longe demais. A próxima vez ele consegue o que ele quer. Vai. Não. Porque imagina só, né? Uma mãe. Porque de certo, Se Salomão tinha alguma intenção por Abisag, né? Betseba sabia? É lógico que a gente tinha comentado. mas ela como mãe disse o quê? Se ele dá Betseba, se ele entrega, né, Abisag para ele vai deixar meu filho em paz. Vai ficar tudo certo. Né? Ó, que bênção. Ele vai ficar feliz com a Abisag tá lá. Meu filho vai ficar em paz com o trono para cá. Ó, que maravilha. Que mãe tem o dom de querer consertar as coisas, né? E às vezes não conseguiram consertar nem a vida dela. Né? A nossa ela vai acertar. Né? Errou lá. Aconselhar, elas aconselham, elas dão um jeito, elas falam, né? Mas não, talvez elas não conseguiram dar um jeito na delas. E a gente precisa confiar mais em Deus. Quem sabe ela tentou ajeitar as coisas para ficar bom para Salomão, dizendo, não, Salomão agora é rei, ele pode escolher a mulher que ele quiser. Para que ele vai ficar chorando por causa de amizade? Tá certo? Então ela meio que tenta consertar as coisas. Só que a visão de Salomão está na frente. Não, hoje ele quer avisar, amanhã ele quer o trono, que é de fato onde ele quer chegar. E amanhã ele não tem só, né, a gangue dele lá. Amanhã a minha mãe está lá fazendo almoço para ele também. Para essa galera aqui que está tramando contra mim. Porque ele já ganhou o coração dela, se ela tivesse enfiado. Então, hoje eu vou acabar com esse negócio. Porque eu já estou com o pé dentro do laço. Ele já tinha dito que não ia falar não para mim mesmo, sem saber qual seria o pedido da velha. Ele nem sabia qual ia ser o pedido. Ele já tinha dito que não ia falar. Ainda bem que eu mudou de ideia. Senhora minha mãe, peraí, que não é bem assim não. Eu vou reconsiderar essa conversa aqui. Né? Por quê? A mãe sempre quer o melhor para o filho? Sim. Mas as mães eram? Sim, as mães também eram. Infelizmente. Sempre? Não. Elas têm instrução melhor do que a nossa? Sim. Tem situações que elas vão nos aconselhar em situações que nós não estamos vendo? Sim. Mas elas também podem ser enganadas pelo diabo. Para enganar nós. Isso pode ser um irmão. Pode ser alguém da nossa confiança. Pode ser um amigo. Poderia não ser a mãe, poderia ser um amigo chegado, sim ou não? Então é por isso que nós precisamos ter uma visão espiritual para discernir, mesmo em palavras doces, mesmo em meio a abraços, mesmo em meio a conversas legais e aconchegantes, quando é Deus que está falando, quando é o diabo. O diabo tenta persuadir Jesus usando os seus próprios discípulos, usando Pedro, usando Tomé. Sim ou não? Eu não estou nem falando de Judas. Vários episódios você vai ver Jesus repreendendo seus discípulos na paz. A gente está te vendo, você está vendo? E por que você acha que com nós vai ser diferente? Por isso que a gente precisa estar ali. Ensinamento também é cultura, ensinamento também é visão. Deus direcionando aqui a nossa vida. Porque senão a gente cai no buraco, irmão. Olha, eu consegui uma vaguinha aqui, vai ser uma bênção para você trabalhar. Olha que bem, meu amigo, novo, velho. Às vezes é uma bênção para ele, mas é uma bênção para mim. Às vezes é um lugar que Deus quer que ele esteja ali. E né, tudo vai contribuir para ele florescer. Já não é o caso para mim. Né? É o caso da figueira lá plantada na vinha. Para as uvas, aquela terra é uma maravilha. Mas e para ela? Seca. Né? Ela não conseguia dar fruto, não conseguia gerar, por mais que fosse cuidado, porque estava no solo errado. Por mais que as vinhas ajudassem, contribuíssem para ela, mas aquele ambiente não ia prosperar, ela não ia crescer, ela não vingou ali naquela terra, porque não era um lugar para ela ali. Será que não tem nenhuma lição para nós no meio disso?
toa, né? A palavra está para ficar bonitinho aqui, falar de figueira no meio da vinha, que não dá fruto, que as vinhas tudo prospera. Vai ficar bonitinho falar. Não, irmão, é exemplo para nós. Trazer para a nossa própria vida e aprender a examinar toda essa situação. É por isso que tem uma oportunidade que para você vai parecer maravilhoso. E você vai olhar e falar: nossa, eu sempre orei por isso. Nossa, eu sempre quis trabalhar esse lugar. Nossa, eu sempre quis isso. Nossa, eu sempre orei. Ah, que bênção. E Deus vai dizer assim para você: ó, não. Aí você vai dizer assim: Deus não gosta de mim. Deus quer me castigar. Deus quer me matar. Porque Deus não quer dar o que eu pedi. Porque Deus não quer fazer do jeito que eu orei. Sim ou não? Mas o não de Deus é cuidado conosco. É porque Deus sabe do dia de amanhã que já pertence a Ele, não pertence a nós. Deus sabe de coisas que você não sabe. Deus sonda corações que você acha que conhece. Deus ouve conversas que você não ouve. Deus está em lugares que você não esteve. Olha aí. Certo? Sim ou não? É por isso que nós precisamos confiar na palavra dele, porque ele sabe verdadeiramente direcionar os nossos corações. Tá certo? O que tem? Eita glória, meu Deus. Aí Salomão começa o seu reinado. No capítulo 3, nós vamos ver Salomão aí se aparentando com a filha de Faraó, rei do Egito. Meu Deus do céu, Salomão desviou de vez. Salomão não sabe o que vai fazer. Salomão já começou as cagadas dele, olha aí. Será? E aí? Sim ou não? E agora? E aí? Deus acabou de tirar de um problema, ele entrou em outro. Será? E agora? O que vocês acham? O que vocês acham? Não, sem é aí. Vamos trocar aqui. Capítulo 3. Vamos para você, capítulo 3. Salomão casou com a filha de Faraó. E aí? Porque aqui o diabo estava disfarçado ali, né? Na dormência e tal. E aqui é Faraó. Lembra de Faraó? Não é o mesmo, mas é um Faraó. Era do mesmo povo lá daquele. Tá certo? Que aprisionou o povo lá, que Deus usou Moisés para ir lá e tirar o lembra? Faraó? É a mesma situação. E agora Salomão vai lá e casa com a filha do cara. Tá endemoniado, né? Salomão só pode demônio. Que é o que a gente ia dizer, né? Sim ou não? Mas e agora? O que vocês acham? Por que Salomão fez isso? Deus aprovou isso aqui? Ou não? Por quê? Eu não está aqui para aprender, irmão. Por que não? Será? Um de cada vez. Vamos lá. Vai ser agora. Vamos lá. Se já aconteceu, já levou a coisa lá. Não olha aí fora comigo. Pode falar, você tem aqui. Eu acho que sim, por causa de toda a história dele. Porque aqui, na verdade, a gente sabe que aqui foi o começo do mundo. Mas eu acredito que sim, por causa dos relacionamentos com a cidade de redor. Pode entrar, tranca a porta aí. Com a cidade de redor e por causa da paz, assim, né? Essa é a minha resposta. Você acha que ele. Por causa da paz, entendeu? Nossa, chegou nessa. E aí, pastor? Salomão era entender. Salomão era sacerdote. Salomão tinha responsabilidade espiritual sobre o povo. Ele era um povo lítico. Governo, né? Teocrático.
sobre ele estava a parte do governo. Eu casar com a filha do cara, Faraó, nossa maior ameaça. Eu casando com a filha do cara, não é só carne, lembra? Então o cara vai olhar de fato como filho. Ele não vai ter coragem de atacar o seu próprio. Já logo vou fazer um filho. E aí o negócio vai ficar mais complicado. E Deus estava com ele. Ué, pastor? Ué, mas Deus colocou José para governar onde? Israel? Governar onde? Ué, mas o Egito não é do Satanás, irmão. O Egito não é do capítulo 4. Agora bagunçou tudo. Será que foi Deus que doidou então? Ué, se o Egito, Deus me falou assim: você não vai para o Egito. Seja com isso, seja com aquilo. Aí ele leva o povo para o Egito. Eu já fiquei doidado, não é possível. Ele leva o povo para o Egito. E lá, ele pega um dos seus e coloca como governador. Porque agora quem que manda? Se é um servo de Deus que está governando lá, quem está governando? Deus. Olha como que Deus é. Você que Deus é bobo? Agora Salomão está lá. E Faraó pensando que está mandando no Egito. E agora Deus leva Salomão para toda a sua inteligência. Ele chega na casa de Faraó como um filho. E daqui a pouco quem está governando no Egito? Tá bom. Olha aí. Então será que começou mal? Não, a Bíblia vai dizer que ele começou bem. Olha aí que você vai ver que Deus estava lá na parada. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, tomou a filha de Faraó e trouxe a cidade de. Sabe que ele é mesmo? Ele já pega a filha de Faraó e já traz para cá. Você vai morar comigo. E seu pai não vai jogar bomba de lá para cá. Você está aqui. Mas não vai querer atacar aqui com a filha dele aqui. Então, a minha segurança. Inteligência. E trouxe a cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa. Então ele fortificou a casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém, hein? Olha aí, vou trazer a filha de Faraó para cá. Só que enquanto ela está aqui, vai que um dia ela vira a cabeça, queira divorciar e voltar para casa do seu pai, nós vamos reforçar os muros. Enquanto ela está aqui, tá beleza, ela não vai atacar. Se um dia ela me meteu o louco e querer ir embora, a nossa muralha já está fortificada. Por estratégia, sim ou não? Sim. Pastor, mas eu amor. E não, eu não chamo Salomão para fazer declaração de amor, para ser amoroso, para ser não. Eu chamo ele para ser político. A maioria das alianças e casamentos que ele fez foi por questões políticas. Para o bem de todos, para o bem comum. Amor é outra história. E ele mesmo fala isso, né? Você vai ver os provérbios lá, você vai ver que ele, né? Tentou procurar o amor lá dentro da sua terra, quase não tinha, né? Esposa e concubina, quase não tinha. Quase não tinha, né? Na casa da amiga. E a Bíblia vai dizer que ele procurou ali dentro o amor. E não um homem apaixonado eu achei que ele fala, né? Mas uma entre todas. Ele falou entre algumas. Entre e não achei. Porque o mesmo interesse que ele estava, que Salomão tinha, as mulheres e os pais delas, né, bem dizer, também tinham, porque Israel aqui já não era uma naçãozinha pequena, não, já era um povo forte e respeitado entre as outras. Então era de interesse dos outros povos também fazer negócio com Israel. Está entendendo? Quer falar isso? A Bíblia menciona se argumenta no meio de toda a história do que aconteceu com o Egito e o povo de Israel, né? Será que dentro do coração de Faraó ela não tinha desejo de ir atrás do povo de Israel novamente e Deus permite essa aliança? Também. É o que eu estou falando, os interesses, né?
todo mundo aqui já via Israel como uma potência, estava dividido, se juntou. Então quem está de fora já começa, os caras estão se preparando aí para uma guerra. Faraó, é melhor estar com eles do que agora para me juntar aí com pé. Quando era 2 reinos, para mim invadir o reino menor e tomar metade e depois pegar o outro, estava mais fácil. Agora está todo mundo junto. Então para mim dominar esse povo aí já vai ser mais difícil. Então toma lá minha filha para lá, você não invade aqui, não invade lá, está certo? Tudo. Entendeu? É isso que eu estou falando. E as outras terras fizeram a mesma coisa. Isso que eu estou dizendo, que a maioria dos casamentos foram políticos, foram arranjados, foram para não ter guerra. De fato, o reinado de Salomão era um reinado para ter paz. Ok? O reinado de Davi, um reinado sanguinário, um reinado para conquistar terras, para conquistar poder, para mostrar que eles eram uma potência, para agora terem um período de paz e tranquilidade e conquistas. As nossas guerras não são vãs. As nossas guerras são para conquistar territórios. As nossas guerras são para nós sermos respeitados no mundo espiritual. As nossas guerras é para o inimigo saber com quem ele está lidando. Certo? Então Deus não permite a gente passar guerra e a situação se levantar para humilhar a gente, não, irmão. Para mostrar de fato quem nós somos em Deus. Agora é respeitado. As nações agora tremem. Entendeu? O negócio agora está igual. Então, entenda isso. As nossas guerras, as nossas frustrações, as nossas situações é para que de fato nós sejamos conhecidos. E eu estou falando aqui agora do governante. Né? Talvez se fosse para alguém ali mesmo, Deus iria trazer uma proibição. Se é para um cidadão normal, pastor, e fosse tentar ir para dentro do Egito para buscar uma esposa, ele ia dizer assim: você não. Porque Deus não tinha interesse naquilo. Porque o povo não ia ser beneficiado com aquilo. Certo? Mas na questão de Salomão, era um bem comum para todos. Você entende isso? Então para com esse negócio assim, ó. Ah, mas fulano fez. Ah, mas Deus não falou ciclano, Deus não disse nada. A situação de ciclano é uma só. Minha mãe vai dizer: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E Deus gosta de falar assim: você não é todo mundo. Ah, o pastor, mas o irmão, mas o cantor. Você não é ele, você não é ele. Você tem a sua vida, você tem as suas responsabilidades, você tem aquilo que Deus confiou a você para fazer. Com cuidado, quando se espelha na vida de alguém, se você não sabe se a sua situação de fato se aplica, simplesmente pelo fato de você estar vivendo a mesma coisa que outra pessoa viveu. Porque tem gente que você vai ver Deus falando sim, e para outras pessoas querendo fazer a mesma coisa, vai dizer não. Será que Deus é doido, pai? Ué, e para o Paulo Deus falou assim: o pastor deve ensinando. Para o pastor Deus falou assim, para o irmão Deus falou não, e vice-versa. Falou sim para o irmãozinho, para o pastor Deus falou não. E aí? Será que Deus é maluco? Se eu pegar ele num dia bom, ele vai falar assim para mim? Não, não. A nossa vida já está toda orquestrada em Deus. Então vamos lá. E trouxe a cidade de Davi até que se acabasse de edificar a sua casa. E a casa do Senhor e as muralhas de Jerusalém em roda, em todo o redor da cidade. Somente até que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Ele não tinha feito ainda a construção do templo. Né? E o povo então subia os montes, né, para poder adorar ao Senhor. E Salomão amava o Senhor, e andando nos estatutos de Davi, teu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi ao rei de Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande, era muito grande o alto. Então ele subiu ali e o holocausto sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão. Olha aí. É onde nós queremos chegar, né? Porque se
Se ele está fazendo algo que Deus não está aprovando, Deus não tinha aparecido para ele, a não ser que fosse para te trazer uma repreensão. Sim ou não? Sim. Tinha acabado de casar com a filha e fala, imagina, né? Deus ficou sabendo que Saul, não, Deus ficou sabendo, ele já sabia. Se Deus não quisesse, Deus tinha criado uma situação ali. Deus tinha intervido. Apesar que, a gente vai naquela questão lá de Davi, né? Será que Deus não viu que Davi estava ali na janela, não sabia o que estava passando no coração dele, na mente dele? Será que Deus não sabia? Deus impediu? Não, mas depois Deus veio e repreende. Não espera a repreensão para saber que Deus não aprova. O fato de Deus não dizer não ao cara não quer dizer que ele está de acordo. É um emprego, é um ministério, é uma situação. A gente precisa saber antes, depois é tarde. Né? É uma situação, eu vou embora, recebi uma proposta, foi embora, foi embora. Aí chego lá, o senhor, obrigado, não, filho, se estivesse aqui não volta. Ah, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho uma casa, o problema é seu, filho. Você não pediu antes, você não perguntou antes, agora o problema é seu. E Deus, eu não quero ser aqui, volta. E aí? Aí dá ruim. É melhor você saber antes, sim ou não? Então, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse: pede-lhes o que quiseres, e eu te. Não, o cara tinha o trono de Israel na mão. O cara já era uma pessoa respeitada fora. Até Faraó respeitava a autoridade de Salomão. O que ele podia pedir mais? Glória e poder ele já tinha de sobra. Porque, irmão, se você se aparentou ao Egito, que era o centro das riquezas e da autoridade e da potência de guerra, você vai querer mais o quê? As duas maiores potentes naquela época, estavam com ele. Assim, ainda era um pedacinho de gente maluco lá, desgovernado, que estava ainda, né, avançando em crescimento. Ainda não estava naquela moral do Egito. Tá certo? Você ia querer mais o quê? Aí Salomão ora a Deus e pede o quê? Salomão entende que o que Deus queria fazer era muito maior do que ele já estava vivendo. Salomão pensa assim, ó, eu sou ainda ignorante, né? Eu sou ainda burro para exercer aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. Isso aqui que Deus está fazendo até agora não é nada. Mediante aquilo que Deus ainda vai fazer, para aquilo que Deus vai fazer, eu ainda não estou preparado. A humildade, você é outro, manda de mim, está no peito, de mim, manda de mim, eu sou o cara. Sim ou não? Pô, geral, está tudo sob domínio aqui embaixo, está tudo tranquilo, pode ficar paz aí em cima aí, que aqui está tudo sob controle. Sim ou não? Não, Deus, cuidado, tem saúde, está tudo bem, está tranquilo. Todo o governo aqui, ó, de tudo, na paz, tudo sob controle. Se eu precisar de alguma coisa, eu ligo aí em cima aí. Pode ficar de boa. Ele falou, não, Senhor, eu preciso de sabedoria para entrar e sair diante do povo. Eu preciso saber instruir esse povo, porque a sabedoria que eu tenho ainda não é o suficiente para aquilo que o Senhor vai fazer através da minha. Já tem noção do que Deus vai fazer através da nossa vida? Aleluia. É sério que você acha que é só essa função que Deus tem para a sua vida? É sério que você acha que é só isso que você está fazendo? Você tem certeza que você acha que você chegou no máximo do que Deus queria para a sua vida? É sério isso? É sério isso? Você acha que você chegou no teto, né? Onde Deus queria? É sério isso? Você é pequeno ainda do que Deus vai fazer com a sua vida. Você não é ninguém ainda para Deus cumprir aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Entende isso? Eu digo isso para te desanimar, não. Eu digo isso para te impulsionar, para você querer crescer, para você querer ser melhor, né? Para
Porque eu tenho uma notícia para você. Você está atrasado no que Deus quer fazer na sua vida. Eita glória! Você está atrasado no que Deus quer fazer na sua vida. Você entende isso? Por aí. Mas Deus vai adiantar as coisas para você. Fique tranquilo. Deus vai te levar exatamente no lugar, no momento em que Ele quer agilizar as coisas sobre a tua vida. Certo? Verso 9 do capítulo 13. E o teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Eu não quero ser enganado pelo inimigo. Eu quero que pessoas se aproximem de mim pela boa intenção e pela emoção. Eu as aproxime de mim, sem que antes eu discirna o bem e o mal. Lembrei do oração aqui, pastor. Em Salmo 20, 13, é disso que Salomão está falando. É isso que Salomão está dizendo, Senhor. Meu pai fazia uma oração, Senhor. Ele dizia assim: ó, Senhor, meu pastor, nada me faltará, deitar em mais no meio do espaço, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Unge a minha cabeça. Bom, eu expliquei isso já para vocês, né? São 23. O que Davi está falando? Quando ele fala assim, unge a minha cabeça com óleo, o que é mesmo? O que Davi está dizendo? Eu expliquei isso para vocês algumas vezes, viu? Você sabe isso que pode salvar. Era uma proteção contra os animais que atacavam as ovelhas, né? Os animais vinham, moscas e outros insetos, entravam no ouvido da ovelha e ficava fazendo barulho, e a ovelha batia a cabeça numa rocha, numa pedra, e às vezes até morria, tá? De tanta agonia que ela estava na cabeça, ela batia a cabeça contra algo, tentando matar aquele animal, né? E o trauma na cabeça da ovelha acabava matando ela. Então o pastor vinha e passava óleo na cabeça dessa ovelha, porque aí esses animais não pousavam sobre a cabeça da ovelha, eles não ficavam ali, não entravam no ouvido dela, porque estava tudo com óleo. Então essa ovelha estava blindada às ações do inimigo. E quando Davi diz assim, ó, unge a minha cabeça com óleo, o que Davi está dizendo? A mesma coisa, blinda os meus ouvidos de conversações, de rumores, de que fulano falou, de que ciclano disse, mas também das conversações doces que possam me seduzir e levar para longe de ti, e fazer perder a cabeça. É isso que Davi está dizendo nessa oração. E é isso que Salomão agora está replicando. Eu quero, assim como meu pai, conseguir discernir. Saber discernir entre o bem e o mal. Irmãos, o obreiro que estiver aqui, dia de culto, esse rapaz aí está trabalhando, eu pedi para ele, é que esse aí é uma mais da oficina, mas não é mais de foco, eu pedi para ele parar do ferrinho para lá, porque a gente consegue pôr o carro na frente. Aí o cara ocupa duas vagas aí, a gente não consegue parar. Não trabalha mais. Mas esse aí é da oficina lá, esse aí não fica aí. Então o rapaz do foco parou lá atrás. Amém? Então, se o obreiro estiver para ele, por favor, não, você vai separar. Senão a gente não consegue pôr o carro aqui. Se a gente pôr, fecha a vielinha, entra lá. Tá bom? Voltando aqui. Então, o que Salomão está dizendo é a mesma coisa. Senhor, meu pai tinha intimidade com o Senhor mostrava para ele quem era de bem e quem era de mal. Qual a primeira instrução que Davi fala para Salomão? Lembra? Você pode confiar nesse, você pode confiar nesse, você não pode confiar naquele, não pode confiar naquele outro também. E Davi tinha? Quem que falou para ele que não podia confiar nesse? Se ninguém foi lá declarar, o próprio Deus mostrava para ele quem era de confiança e quem não. E é isso que Salomão está dizendo: Senhor, todo mundo me abraça, todo mundo me ama, porque eu sou o rei. Mas eu quero saber quem ama eu de verdade. Eu quero que o Senhor me mostre para que eu não faça alianças para a preocupação dele.
Beleza, eu fiz aliança com o faraó, eu entendo que o Senhor estava no negócio, eu orei ao fazer, eu pedi direção, e eu entendo que o Senhor estava no negócio, e dando tudo certo, amém. Mas eu corro o risco de qualquer hora dessa tomar uma decisão errada, e prejudicar todo o povo, toda a minha descendência. Então eu não quero errar. Olha aí. Isso explica a escolha de Deus, né? Sim ou não? Salomão está orando, olha o que Salomão está falando com Deus. Senhor, eu não quero errar. Pensou? Queira Deus que nossos presidentes fizessem oração dessa. E os próximos também, os prefeitos da nossa cidade, pensassem assim, né? Senhor, eu não quero errar e tomar uma decisão que prejudique todo o povo. Tem como não atender uma oração dessa? Né? Ele era o rei. Podia tomar decisões sem perguntar nada para ninguém. Ele disse: Deus, eu preciso ser aconselhado por ti. Eu preciso ser olhado por ti, eu preciso ser guardado por ti. Eu não posso fazer as coisas de mim mesmo. Tá certo? E logo para provar, né, a intenção, verso 11. E disse-lhe Deus: porquanto pediste essas coisas, e não pediste para ti mais riqueza, né? Nem pediste a vida dos teus inimigos, não pediu para eu matar aqueles que não vão para a sua casa, mas pediste entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei no coração tão sábio e entendido, que antes de ti, igual não houve, e depois de ti, igual não haverá. E também, até o que não pediste, eu te darei, e te darei riquezas e glória, que não haja teu igual aos reis por todos os teus. Então vamos lá. Sabedoria e glória, Deus falou que igual ele, nem antes e nem depois, ninguém ia atingir esse nível de sabedoria e glórias. Certo? Beleza. Mas, riqueza e também, até que não pediste, te dei. Assim, riquezas como glórias, né? De situações grandes alcançadas, que não haja igual entre os reis, por todos os teus. Enquanto você viver riqueza e glória, ninguém vai ter igual a você. Mas depois que você morrer, Deus pode abençoar alguém tanto quanto abençoou Salomão, segundo as palavras do próprio Deus aí. Agora, entendimento, sabedoria, só naquele nível, só Salomão. A não ser, lógico, nós temos uma exceção aí, né, no Novo Testamento aí, né? Quem? De novo, quem? Mas Cristo já está fora dessa conta, porque ele já existe. Pensa que Deus é bobo? Cristo já está fora dessa conta, porque ele já estava na parada, tinha chego primeiro, então Cristo não entra aqui. Ele se apresenta no Novo Testamento, é de Cristo que eu estou falando, mas ele está fora dessa conta aqui, porque Cristo já era Cristo, já era Deus, já estava dentro da parada, certo? Salomão, o bicho entrou depois, então depois dele é outra fita, tá certo? E Jesus se torna Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Então, é Deus que não acabou, certo? Mas falando de homem natural, carnal, Salomão, certo? Porque aí, e lógico, para provar que Deus é Deus, o que viria depois de uma grande conquista, irmãos? Uma festa, né? Um churrasco, um evento, um congresso, sim ou não? Que maravilha! Vamos comemorar. E como que comemora? Duas mulheres brigando. Meu rei! Não sei, essa mulher aqui, na noite passada, nós comemos um menino aí que agora era tempo dela. Viu lá? Verso 16, capítulo 13. Então vieram duas mulheres prostituir. Meu
dia depois do meu parto, ela também teve um parto. E estávamos juntos, o filho dela morreu. E estando num, estava conosco na sua casa, senão nós ambas naquela casa. Nós duas tivemos um bebê, eu tive um filho antes, depois ela teve um filho. E de noite morreu o filho dela morreu. Elas moravam juntas na mesma casa. Uma ganhou o menino 3 dias antes. A que ganhou o menino depois, o menino nasceu prematuro e morreu. E o que ela fez? A que ganhou primeiro estava dormindo, o neném também estava dormindo. Ela foi lá e pegou o neném daquela mãe, pôs na cama dela, e pegou o filho dela morto e colocou lá, né, na mãe que estava dormindo. Quando essa mãe se deu por fé, acordou para amamentar o menino, a criança está morta. E ela olha e diz: mas esse não é meu filho. Daqui a pouco o menino chorando do outro lado: o que você está fazendo com meu filho? Não, seu filho é esse aí. Bom, seu filho é meu. Seu filho é esse aí. Você dormiu em cima do menino, você matou seu filho, agora você quer o meu filho para você? E agora? Quem que vai falar de quem que é o filho? Não tinha uma certidão de nascimento dele. Não tinha um DNA lá na folha, né? O teste do pezinho lá não tinha para poder dizer quem que era o filho. Não tinha o pai da criança para dizer: esse aqui é meu filho. Era filho de tudo, né? Tinha tido filho lá na vida. Então não tinha o pai da criança para chegar lá e dizer: não, esse aqui que é o meu filho. E aí? E agora? Morava dentro da mesma casa. Quem está de fora, 3 dias de nascido, não sabia de quem que era o menino. Né? Tá, a filha do evangelho dele, se você tiver a menina no braço de outra pessoa, ele vai saber. Eu mesmo não vou conhecer, era criança, acho que é a tia. Mas a maioria não viu a criança ainda. Então, não vai saber. Vai? Não vai. Os meninos estavam lá dentro da casa, com as duas. Quem que ia poder dizer que era filho de quem? Ninguém. E elas vão morrer. Você tem que resolver essa situação. Você tem que dizer de quem que é o menino. Que as duas vão contar a história na versão delas. Uma diz que a outra trocou o menino, a outra diz: não, ela matou o filho dela e agora ela quer o meu. Cadê? Cadê o teste do pezinho? Cadê a certidão do nascimento? Não tem. Cadê o pai da criança? Não tem. Acabei de saber do verdadeiro, não tem um problema. Incrível. Falou: peraí, eu já sei o que fazer. É tua mãe, é um menino só? É, estamos falando aqui. Agora nós vamos fazer 2 meninos. Vamos cortar o menino no meio da metade para cada um. Está resolvido o problema. Uma das mulheres pula no meio e diz: não, meu rei, não precisa fazer isso não. Deixa o menino com ela. Ela é. Pode deixar com ela. Ele falou: já sei, traga o menino para essa aí. Não, meu rei, mas ela está dizendo que a mãe é outra, mas a mãe é ela. E só uma mãe de verdade teria o coração de ver o filho crescendo com o outro. A ver o olho. Então entrega para ela que ela é a mãe. Por que não pensei nisso antes? Alguém dizendo assim: eu penso no oficial do rei. Eu incomodei o rei com a pessoa da peça. Podia ter resolvido isso no rei. Podia ter pegado a espada, eu tinha resolvido isso. Não tinha nem trago o rei com a situação dessa. Por que eu não pensei nisso? Depois fica fácil, né? Depois que está resolvido fica fácil. Mas você imagina na hora do problema. Porque só quem tem o discernimento de Deus consegue ter paz no meio do problema. Só quem tem o Espírito Santo de Deus consegue ter tranquilidade quando está tudo pegando fogo. Só quem tem a direção do Espírito Santo de Deus consegue ficar em paz quando está tudo se acabando. Então, que verdadeiramente nós busquemos o discernimento do Senhor para ter paz. Temos que buscar o discernimento de Deus para resolver situações. Que não precisamos do governo, da polícia, que não precisamos de outros poderes para resolver as nossas situações, a não ser a potente mão de Deus, a direção do governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele intervenha nas nossas causas, que Ele guerreie as nossas guerras, que Ele direcione os nossos corações, que Ele manifeste a sua vontade sobre nós. Meu Deus do céu. Eita glória. Está certo isso? Vamos ver.
entendimento que esse casamento de Salomão com a filha de Faraó foi um casamento orquestrado e aprovado por Deus para os interesses de Deus para o povo. Né? E até aqui o governo de Salomão está sendo um governo regido, direcionado por Deus. Certo? Então nós encerramos aqui a nossa aula e a partir da próxima aula a gente dá uma adiantada. Eu tinha comentado alguma coisa com vocês que eu ia misturar aqui Reis e Crônicas, mas não vai dar pelo confundiamento de vocês. É melhor a gente, eu vi que é melhor a gente, né? Mas não é vulgar na mente de vocês. Agora, quando a gente terminar Crônicas, vocês mesmos vão conseguir fazer as ligações entre os livros. Isso vai ser legal. Mas eu acho que se eu for fazendo as ligações agora,